Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal pessoal de quem vos fala. Sou o Bruno Mazzoni, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal mais direcionado à análise técnica e macro, né? Sempre juntando os dois, mas com foco maior em análise gráfica aqui para vocês, para os vídeos não ficarem muito longos, né? Bom, toda semana tem vídeo do dólar, já está feito e será compartilhado com vocês entre sábado e domingo, 30, hoje é dia 30 de setembro, sabadão. E agora é o gráfico do índice. Quais serão as pautas do vídeo, pessoal? Taxa de juros, juro real, mas taxa de juros versus curva de juros. Todo mundo tem que estar na ponta do lápis o que isso significa, porque tivemos taxa de juros sendo cortada, diminuindo, né, de agosto para cá, 1%, e o mercado caiu. Por quê? Porque a curva de juros de julho para cá começou a abrir bastante, tá? Muito pelo cenário externo. Então isso fez o Ibovespa entrar em desconto. A gente vai falar sobre o Market Breadth, quais foram os descontos de agosto e de setembro, né? Dois descontos diferentes, setembro um pouquinho mais intenso. Não é o melhor dos descontos, mas já é um desconto muito interessante. Cenário para o Ibovespa à vista. Então, finalmente, tocamos lá nos 113.704 do Ibovespa à vista, do Ibovespa futuro é o 114.790, se eu não me engano. Já vamos o gráfico ali ver. Então, tocamos. Teve, acho que um dia ali de preocupação, que a pontinha não deu uma segurada, mas depois foi compra atrás de compra e fechamos o mês interessante, né? Um mês em dúvida. Tá, mas um mês que, se nós olharmos só para essa última semana, poderia ter sido bem pior, né? Então, há um pouco de animação ali para o índice, tá? E vamos finalizar o vídeo com análise técnica, tá? E os principais cenários para o curtíssimo prazo, tá? Qual é o horizonte o contexto mais relevante para mim, certo? Sem mais delongas, disclaimer na tela, pessoal, considere se inscrever no canal, ative as notificações e chame um amigo, trader, tá? Principalmente os traders ou alocadores de médio e longo prazo, mas que gostam e relevam a parte tática, ou seja, preço importa. Esse canal aqui vai ter o desenvolvimento mais voltado para eles, tá? Para vocês, eles e elas, que também temos traders mulheres aqui, por que não, e investidoras. Bom, vamos lá, pessoal. Começamos com taxa de juros. Só para dizer para vocês, temos contratado já a taxa de juros corte até o final do ano, até pelo menos final do primeiro semestre do ano que vem. Então, essa é uma verdade e é um preço que já está praticamente embutido e com potencial no nosso mercado de ações. Porém, o Ibovespa caiu em setembro e em agosto também. Isso foi muito devido à curva de juros, pessoal. Então, quem estuda também curva de juros, que é este gráfico aqui, vai poder perceber que julho foi a mínima da curva de juros, certo? E desde lá subimos 1%, de 9,75 para 10,75, 11,25, né? Chegou no máximo. Então, 1% de abertura de juros, pessoal, 1,25 ali quase, é equivalente a 10 mil pontos de queda no Ibovespa, de 124 a 114. Legal? Então, acho que essa dinâmica é muito interessante, mesmo com o Selic sendo cortado. Então, a Bolsa sofreu natureba. Por quê? Porque tivemos abertura de juros, mas o mais importante é juro real. Como é que está IPCA menos Selic? E a gente vê a queda do juro real aqui, e uma queda parecida com o que nós estamos vivendo hoje, aconteceu em 2002 e em 2016, tá? Então, macroeconomicamente falando, o Brasil está com um copo meio cheio aí, tá? O que nós não temos de 2023 para frente? A China crescendo pra caramba. Então, pode ser que a queda dos juros aqui seja por menor tempo, mas ainda assim é queda. Então, bolsa é juros caindo, bolsa se valorizando. Tende a ser assim, pessoal, por isso que o copo é meio cheio para o Ibovespa. E eu falo para vocês do desconto. Quando o Market Breadth apontar verde, tá? No cenário atual, que a gente aumentou a exportação de petróleo, está produzindo alimento para caramba, energia barata, juros sendo cortados, inflação já controlada, China reaberta, poxa, não tem por que eu estar com o copo meio vazio no curto prazo, tá? Curto e médio prazo. Então, por isso que eu coloco para vocês o verde como uma grande oportunidade de compra e o vermelho, por acreditar que podemos ter recessão ainda, poxa, o cenário geopolítico não está mole, conflito acontecendo na Europa, tá? Muita coisa acontecendo geopoliticamente. Então, bolsas consolidadas fazem mais sentido para mim ainda. Por isso que o verde é interessante comprar, fundo da consolidação. Vermelho é interessante ali diminuir as compras, ver com carinho como é que está aí renda fixa, etc. E a gente está em agosto e em setembro no verdinho, e em setembro a gente ganhou um parceiro aqui, né? A média de 50 também bateu aqui no verdinho, e isso já fez fundo no Ibovespa, pelo menos por hora. É um fundinho interessante, como vocês podem ver aqui no gráfico, certo? Feito isso, copo meio cheio para o Ibovespa, batemos no ponto técnico do 113.704, importante para mim, detalhe, né? Grafista tem muito disso, então falo para vocês, poxa, era muito importante para mim, pessoal, que batesse ali e sentisse algum tipo de compra.
Lógico que eu gostaria de uma compra mais forte, sem dúvida nenhuma, tá? Mas foi uma compra. Então vamos olhar com carinho para essa semana que tem hoje PMI da China. Se vier forte, vai impulsionar o Ibovespa, pessoal. Porque semana que vem a China está em feriado, então a gente vai ter uma semana para tradear a China, porque o dado é hoje, sábado, e a semana que vem é feriado. E de, vamos dizer assim, tristeza, vai ser o payroll na semana que vem, caso venha muito forte. Tá? Tristeza para o dólar, não necessariamente para o Ibovespa. Tá? Então, acho que é bem interessante olhar para essa dinâmica que a gente tem uma semana potencial aí de menos ruído e mais direcional, principalmente para o índice para cima, né? Caso o PMI da China venha forte, principalmente industrial, pessoal. Legal? Feito isso, o índice futuro era o 114.790. Tá? Então, é muito importante que esse ponto tenha manutenção no mês de outubro, é um baita suporte. E o 115.605 também. Na minha opinião, acho que seria mais legal se o 114 nem fosse revisitado. E quem é o carinha de suporte aí é o 115.600. Tá? Seria muito legal não rompermos ali. Tá? Gostaria. Porque caso a gente rompa o 115.600, pessoal, e de lambuja leve também o 114.790 ao longo do dia, do mês, de uma semana, do mês de outubro, eu já vou falar aqui no Ibovespa provavelmente chegando no 113.210, 112.175, 112.695, tá? Infelizmente. Beleza? E aí o Ibov muito provavelmente indo também ali para a faixa dos 111.700, tá? 111.700 seria ali o local mais indicado. Tá? Mas não é meu cenário base, então vou colocar para vocês o copo meio cheio. Eu sempre vou destacar para vocês que sim, existem esses pontos, tá? E não seria um sell-off muito grande, é mais um estresse aí do DXY, do dólar, etc. Então esses são os próximos pontos caso a gente rompa o 114.790 e o 115.195 ali, 115.600 que eu falei, né? 115.605, tá? Então, os principais suportes, pessoal, para o índice deixados são esses aqui nessa região. 115.605 começa o suporte e a gente termina praticamente no 114.790, que eu torço para não ser tocado. Ficaria mais com 115.195 aqui. Tá? Se eu acho que isso vai acontecer, pessoal, se eu conheço o índice, não. Tá? Mas, enfim, seriam os melhores descontos técnicos. Tá? Ele que está agora entrando naquele modo, tá com toda a cara que vai entrar naquele modo, quanto caiu quanto. E serão as oportunidades ali para se comprar. Me parece que é esse o trade, tá? Pro mês. Mas enfim, PMI vindo forte, pessoal, difícil. Na China, né? Difícil o índice rompeu 116.145, 116.220. Tá? São os principais pontos mais próximos do fechamento. Mas vejam, não estou colocando nenhum suporte aqui, a não ser fraco o 116.570, 116.595 e para cima, pessoal, primeira parada 118.225, tá aqui na esquerda, né? 118.240, 118.485. Beleza? Esse é o cenário para o nosso índice, pessoal. De olho no PMI nesse sabadão, dia 30. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.